Pois é, amigos da saúde, está de volta nesta sexta-feira, como em todas as sextas-feiras, aqui pela sua Rádio Mundial, 95.7 MHz FM, 660 kHz AM. Eu, Ricardo Elias e toda a nossa equipe sempre falando para a cidade e cochichando para o interior. Olha o motorzinho aí, Pita. Tomás, desliga o motorzinho aí. Pois é, e o Moringueira aqui voltou aqui no nosso segundo tempo para lembrar que a Associação de Dentistas da Vila Mariana Saúde Pita, está selecionando pacientes para o seu curso de implantes dentários. Então, se você, minha amiga, se você, meu amigo, perdeu um elemento dental, 2 ou 3, tem uma prótese que não para, não tem estabilidade, quer fazer um implante, conhece alguém que quer fazer um implante, é muito simples, é muito fácil. Primeiramente, você vai lá participar de uma palestra que é totalmente gratuita, mas muito esclarecedora, onde você terá a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre implante dentário e saúde bucal. Nessa palestra, gente, que você pode escolher segunda ou quarta-feira para participar dessa palestra, 7h30 da noite. Você vai lá, vê um vídeo rapidinho que fala sobre implante dentário, saúde bucal, depois vai lá, tira as suas dúvidas e será encaminhado para a triagem. É muito simples, né? Você pode escolher segunda ou quarta-feira para assistir essa palestra. E como você faz para agendar a sua participação nesta palestra gratuita? É muito simples. Você pega aí papel, caneta, lápis na mão, anote o telefone que você vai ligar de segunda a sexta-feira. Você vai ligar de segunda a sexta-feira no horário comercial para ajudar a sua participação nessa palestra. E quem vai dizer o telefone que você vai telefonar durante a semana é o meu amigo Pedro Paulo Antônio Tanaka Sorozembo. Pita, diga Pita. É o 3531-7775. Repita, Pita. 3531-7775. Exatamente, você liga para o 3531-7775, agenda a sua participação nessa palestra e depois você escolhe que dia que você quer ir. Gente, presta atenção. No dia que você for na palestra, caso você já tenha qualquer documentação da sua arcada dentária, radiografia panorâmica, tomografia leve nesse dia, porque caso você tenha essa documentação, já vai ser analisado no mesmo dia pela equipe de professores da cadeira de implantes dentários. E também, se você já fez o seu implante dentário, o pino, a raiz artificial, mas ainda não fez o dente de cima, a prótese, não tem a prótese sobre implante, pode também comparecer lá. Porque a equipe de professores da cadeira de prótese sobre implante vai analisar o seu caso e encaminhar para fazer a sua prótese. Então você agenda a participação nessa palestra gratuita, segunda ou quarta-feira. No horário comercial você liga pelo telefone 3531-7775. Repita, Pita. 3531-7775. 3531-7775 é fácil, né, Pita? Não dá, anota aí, você liga durante a semana. Aqui na rádio não, aqui na rádio você liga para fazer pergunta para o nosso convidado no 3016-1766, 3016-1767 ou 3016-1768. É diferente. E também quero aproveitar aqui para deixar um grande abraço para os nossos amigos da Dentoflex. Gente, Dentoflex, empresa que fornece os implantes odontológicos que nós usamos nos nossos cursos, que usamos em nossas clínicas. Um grande abraço para meu amigo Gilberto Moscardo, Jorge Mulatinho. Importante falar que todo o material comercializado pela Dentoflex não são implantes dentários. O laser para clareamento dental, o óxido nitroso, né, o gás para sedação consciente, né, são todos com registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma empresa muito séria, de pessoas sérias e muito amigas. Um grande abraço para todo o pessoal da Dentoflex. Liga, Pita, pra... Ouvinte na linha. Alô, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Quem está falando? A Vera, como vai você, Vera? Você fala de onde, Vera? Osasco, Osasco, onde é que meu amigo Pedro Paulo Pita foi nascido e criado? Nessas alamedas, mas só que ele andava por aí quebrando vidraça com uma moto velha, não pode mais aparecer por aí, viu, Vera? Qual que é a sua idade, Vera? O meu é 42. Ixi, é uma criança. Hoje é pediatria, vamos mudar aqui para pediatria. Diga, Vera, qual a sua pergunta para o nosso convidado? Então, pegando o gráfico do último vídeo, né? Uhum. É a respeito do meu marido. Meu marido morou no Rio Grande do Norte, né? E até aí tudo bem. Depois veio pra cá, entrou no exército. Ele pegou chaga no exército, porque até então ele não tinha esse problema, né? Mas como é no exército, todo ano faz exame. Tem ano que dava positivo, tem ano que dava negativo.
e o Chagas dele foi no intestino, acabou com o intestino dele. Ele fez a operação em 2010, né? Certo. Eu queria saber do doutor, quantos por cento, no caso dele, a tendência assim, uma vez que a pessoa já pegou o Chagas, ele tem medo, sabe? Quanto pode voltar esse Chagas ou não volta, entendeu? Assim, não é uma certeza, né? Mas qual a porcentagem de voltar e qual a porcentagem de não voltar? Que idade que tem o seu marido, Vera? Como? A idade dele? É. 47. 47. Então, Vera, vai escutando aí pelo rádio que o doutor Moreno vai responder para você aí ao vivo, tá bom? Bom, obrigado, um abraço. Um grande abraço para a nossa ouvinte Vera de Osasco. Quero mandar um abraço também para a nossa ouvinte, diretamente de Santiago do Chile, Adriano Luquini. Então dá tchauzinho aqui para ela que ela está te vendo ali, Pita. Dá um tchauzinho para ela. Isso. Tô tentando falar com você. Entende aí. Ouvinte na linha, alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Tudo legal e você? Padecendo nesse vale de lágrimas, mas a gente pode fazer o quê, né, Cláudio? Estamos aqui, trabalhando. Diz uma coisa, Cláudio, você fala de onde? Eu falo do Parque Anguera. Parque Anhanguera, muito bem. Qual a sua idade, Cláudio? 62. 62, é um menino. Tá criando dente agora. Oi? Tá criando dente Tá caindo dentro de leite agora, né, Cláudio? Tá certo. É uma criança. 62, diga, Cláudio, qual a sua pergunta para o doutor Moreno? Então é o seguinte, ó, eu tive um infarto em 8 de maio de 2011. Certo. Mas eu estou fazendo toda a atividade. Estou correndo, estou jogando bola. Estou na esteira, eu consigo correr bastante já, 1h30. Só que eu estou tomando simvastatina. Só que eu estou tendo dores musculares. E hoje eu fiquei sabendo, lá no curso onde eu vou, que a simvastatina ela pode causar essas dores musculares. Isso é verídico? Muito bem, Cláudio. É o seguinte, continue ouvindo aí no rádio que nós vamos responder. Nós não. Nosso convidado vai responder para você já no ar, tá bom, querido? Tá legal. Um grande abraço para Cláudio do Parque Anguera. E você, meu amigo e minha amiga, também pode fazer sua pergunta aqui ao vivo em cores para o nosso convidado, o Dr. Antônio Moreno, médico cardiologista. Você pode fazer sua pergunta pelo 3016-1766, 3016-1767 ou 3016-1768, o telefone do ouvinte, igual fez a Vera de Osasco, falando do marido dela, que teve mal de Chagas, operou. Doutor Moreno. Vera, vamos entender o seguinte. Realmente, o seu marido, diferente do nosso anterior convidado, O Roque, não é o Roque do Silvio Santos, aqui já de morreu. Guarulhos, né? O seu marido, infelizmente, ele foi picado pelo bicho barbeiro e ficou com a doença. Quer dizer, o vírus, vamos dizer assim, né? O parasita que entrou no corpo do seu marido, ele fez o intestino ficar doente, que precisou ser operado. Infelizmente, para dizer ao seu marido, não existe jeito de dizer que nada mais vai acontecer com ele. Porque nós já sabemos que o intestino dele se comprometeu, pode também comprometer ou não o coração ou o esôfago. O que o seu marido precisa é sempre estar acompanhando pelos médicos. Não dá para dizer assim 5%, 10%, 15%, não. A gente não pode falar isso para você porque não tem uma certeza. O que ele precisa fazer é um acompanhamento contínuo da saúde dele. Se infelizmente identificar que ou o coração ou o esôfago também tiveram algum comprometimento, tem que fazer o tratamento e acompanhar. Aí, Vera, mas a chance assim, ele operou, ele já tem uma boa condição, já não está com aqueles problemas que o intestino que deu da doença de Chagas. Vamos torcer que não tenha nada a mais, mas continua acompanhando direitinho. Muito bem, está respondido aqui a pergunta da Vera. Quero deixar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando no Facebook: André Andrade, José Roberto, José Wilson, Kleber Capobianco, Célia Marina Carrião, que mandou uma mensagem aqui para a gente, Carmen Laurindo, Cassandra Roberta, Juni Silva, André Andrade, bom, e muitos, né? Tem um monte de gente aqui que está curtindo a gente aqui no Amigos da Saúde. Temos aqui quase 8 milhões, vai ser mentiroso assim no inferno, Peter, que 8 milhões, você tá louco. Tem um monte de gente aqui curtindo a gente, cada vez o nosso gráfico aqui vai aumentando
que número de pessoas nos acompanhando e muitas nos vendo, né, ao vivo, né? Porque se você entrar lá no nosso Facebook, Amigos da Saúde, você vai ver que tem um link para assistir ao vivo o nosso programa aqui, né? Você clica lá, vai vendo aqui com 6 segundos de delay, né, Pita? Mas tudo bem. Agora, nosso convidado aqui, doutor Antônio Moreno, está falando, cardiologista, falando sobre seu coração, tá certo? E você pode fazer sua pergunta aqui ao vivo em cores, 3016-1766, 3016-1767 ou 3016-1768, como fez o Cláudio lá do Parque Anhanguera, doutor Moreno. Ô Cláudio, aquilo que eu falei, né, no começo, você lembra? Não é porque você teve um infarto que você não vai ter uma vida normal. E você está mostrando, está fazendo esteira, correndo, andando. Quer dizer, o seu infarto, bem cuidado, bem controlado, permite que você tenha uma vida saudável, ativa, continue a ser uma pessoa produtiva, alegre, contente para todos os seus amigos, parentes, vizinhos, a sociedade como um todo. Você está dizendo aí que você está tomando um remédio, simvastatina. Sim, Cláudio, esse remédio para alguns pacientes, não para todos, pode sim dar as famosas dores musculares. Aquela dor que nós dizemos assim, é como se você tivesse apanhado, né, Cláudio? Aquela sensação de dor de quem tomou uns bons tapa-tapa para lá, para cá, ou aquele músculo fica, né, meio desconfortável. Se isso está acontecendo, você precisa conversar com o seu cardiologista para ele dar uma correta orientação. Se vai continuar tomando o remédio ou se vai ter que fazer alguma alteração, modificar o remédio, eu não sei. Aí tem que fazer alguns exames para uma identificação correta. Mas o remédio simvastatina pode sim, para alguns pacientes, não para todos, dar essas dores musculares. Muito bem, está respondido a pergunta. Ixi, ó. Que é isso, pô? Que Oi, Tomás. Que isso? Ó, ouvinte na linha, alô, boa noite. Alô? Alô? Quem para? Quem fara? Não sei. Quem... Genaro, eu que pergunto, quem fara? Genaro. Genaro, como vai? Parado aqui, que a gente sempre está quebrando. Alô? Alô? Não para nada. O Genaro Fararô, Genaro Paraguai. Fala, Genaro. Genaro, tem duas perguntas. Eu queria saber se paga quantas consultas se eu fazer duas perguntas. Vou fazer desconto, vai pagar 1,5. Pronto. Você paga por onde? Não pode. Você mandou, pague fácil. Genaro quer saber aqui. Meu pai teve doença de infarto. Ele teve problemas de incha o intestino, né? Ele teve que fazer operação no intestino, incha o coração. Ele fez um enxerto também no esôfago. Lá não está vendo? Já falei. Essa primeira pergunta, isso não é hereditário. Eu estou fazendo a pergunta e já respondendo. Eu vou ficar aqui até que hora? Não, vai, vem aqui, você vai vir no programa, já faz a pergunta e responde, pô, né? Não foi isso. E a segunda pergunta é assim, triglicéridos. Meus exames de sangue, tudo normal. Alguém falou italiano. Mamãe, vai. de sangue, é tudo normal, né? Certo. E o triglicérido é um pouco alterado. O que o triglicérido pode causar em dificuldade de coração? Você pode responder no ar? Vamos responder no ar, tá bom? Um abraço para você e vem comer macarone aqui no restaurante. Vou aí comer macarrão. Um abraço, obrigado, Genaro. Tchau, tchau. Pois é, o Genaro, ele fez uma pergunta que ele mesmo respondeu. Lógico que não é hereditário, mas eu quero aproveitar aqui e completar a pergunta dele. Quem assim, tem o mal de Chagas, não é? Foi picado pelo barbeiro, não é igual o Pita, foi chupado pelo barbeiro. Geneticamente ou hereditariamente, ele pode transmitir algum problema para um filho, alguma coisa, não? E depois a pergunta do Genaro do triglicéridos. Ô Ricardo, você fez aí um comentário, mas não é picado não, é chupado pelo barbeiro. Eu sei que o Pita foi chupado. Porque o barbeiro, o bicho barbeiro chupa o sangue das pessoas. Então é chupado mesmo, certo? Então não é piar. Claro que a gente usa um termo diferente, picado, mas ele é chupado, ele chupa o sangue. E só para explicar, na hora que ele chupa o sangue,
o bicho ele evacua em cima da ferida. Então o parasita, como ele chama, é eliminado pelas fezes do barbeiro em cima da ferida, e a gente vai lá, coça essa ferida, e esse barbeiro entra no sangue da pessoa pela coçada da coisa. Bom, primeiro, como você falou, não é hereditário, né? Todas as investigações explicitamente não conseguimos nenhuma prova científica que esse bicho barbeiro, esse parasita da doença, né? Desculpe, o barbeiro é o mosquitão, né? O baratão, certo. Mas o parasita, o Schistosoma manzoni, ele nenhuma vez foi conseguido identificar que a mãe consegue transferir este parasita para o sangue da criança. Então não é a palavra hereditário, quer dizer, a mãe tem a doença e este parasita passaria através do sangue da mãe pela placenta, pelo útero, e iria para o sangue do feto. Isto nunca foi provado oficialmente. Então a gente não pode informar que alguém nasceu. Existe toda uma preocupação, mas ainda ninguém conseguiu uma prova disso. Segundo, o triglicérides. O que acontece com o triglicérido? O triglicérido é uma das gorduras, vamos dizer assim, do nosso corpo. Não essa gordura que a gente chama popular, a gordura de cozinhar, não é isso não, é a gordura científica. Então, o médico fala em gordura e a população fala em banha, né? As coisas que as pessoas chamam, vamos usar um termo banha, né? Banha de porco, banha da manteiga, etc. Mas a gordura que nós dizemos, né? Que é o triglicérides e o colesterol. Então essas duas gorduras, quimicamente falando, é que elas, se estiverem aumentadas no nosso sangue, vai fazer com que o nosso sangue, essas gorduras acabem grudando, se depositando nas paredes das nossas artérias, e vai ficando muito duras essas artérias, elas vão ficando assim, é como se você imaginar, é uma coisa bem simples, se você jogar muita sujeira no esgoto, aquilo vai ficar tudo entupido e a água não vai passar, então vai entupir. E um dia que entupir aquele esgoto, é o que a gente chama, a pessoa vai ter um infarto, vai ter um derrame, vai ter uma trombose, uma maneira popular de falar, né? Então o triglicérides alto, se não corretamente tratado, tanto pela dieta quanto em alguns casos por remédio, ele infelizmente pode fazer um entupimento da circulação do sangue e às vezes trazendo doenças muito graves para o corpo. Certo, então, e o triglicérides é excesso de gordura. A gordura, normalmente, a gordura do médico, não é a banha. Não é a banha. Não é porque o fulano come banha de porco que o triglicérides deles é alto. Ele pode comer banha de porco e o triglicérides não ser alto. Mas muitas pessoas que comem banha de porco têm triglicérides alto. Então, mas não confundam a banha com a nossa gordura do médico. A gordura do médico é outra gordura. É outra. E isso é medido através de hemograma. É através, não do hemograma, de um exame de sangue. De sangue, do exame de sangue. Exame de sangue. Então, tanto o colesterol como o triglicérides são feitos no sangue. As pessoas têm que fazer um jejum de 10 horas, é muito importante, porque às vezes as pessoas, Ricardo, vão fazer o exame de sangue com um jejum muito prolongado. Ele janta às 7 da noite e vai colher o sangue às 8 da manhã. É um erro muito grande. Então esse jejum muito prolongado altera o resultado. Então a pessoa que vai fazer um exame de sangue, por exemplo, para o colesterol e triglicérides, deve ter um jejum máximo de 10 horas. Quer dizer, se ele vai colher o sangue às 8 horas, ele tem que terminar a alimentação dele, a última alimentação, às 10 horas da noite. Quer dizer, não deve passar muito de 10 horas. Mais que 10 horas já estará fazendo um exame não muito adequado, não muito preciso. Preciso, porque também está muito tempo em jejum. Exato, atrapalhando a interpretação do médico. E nem, muito menos, de comer um monte de coisa. Não adianta comer às 2 da manhã uma feijoada e lá fazer para ver se não, pois é, um amigo meu, a gente tinha uma turma que dizia toda terça-feira, aí ele, era 2, 3 da manhã, estava comendo feijoada. Isso, exatamente. Esse é o cara. E ele gosta de tomar chopp, enfim, essas coisas. Daí, na outra terça-feira, quando a gente se encontrou, ele falou, não, eu quero só uma água tônica. O pessoal falou, ficou tudo parado, né? Estarrecimento total da turma.
Não, porque eu fiz um hemograma, um exame de sangue, deu alterado, o médico falou que eu estou quase morrendo. Bom, então, enfim, é legal, tá. E batendo papo, falei, então, quando é que você fez? Depois passou, foi na quarta-feira passada, 7 horas da manhã, quer dizer, ser umas 4 do restaurante comendo feijoada. Eu falei, traz o chopp dele aí, esquece essa história que tá tudo errado. Exatamente. Ele vai fazer outro depois em jejum correto. Exatamente. Muito bem. Agora, esse caso de triglicéridos, de glicemia ou até de colesterol, pode ter pessoas que não exageram na alimentação e tenham uma distorção, uma elevação nesses índices, não? Por algum outro problema? Exatamente, Ricardo. Foi bom você fazer essa pergunta. Você veio no ponto do problema. Existe um mito que se eu como demais ou se eu como muito alimento gorduroso, eu vou ter problema. Não é esta a realidade. O que você precisa é, primeiro, em nenhum momento da sua vida, exagerar em nenhum tipo de alimento. Comer ou não comer, não é proibido comer uma feijoada, não é proibido comer uma carne de porco, não é proibido. O problema é o exagero, ok? Agora, existem pessoas que não comem alimentos gordurosos, que têm uma alimentação, vamos dizer assim, muito light, né? Alimentos mais cozidos, alimentos mais verduras, carnes que a gente chama magra, quer dizer, não exagera na bebida, não exagera em nada, e mesmo assim tem o seu colesterol ou o seu triglicérides, ou até os dois, resultados alterados. E muitas vezes não são obesas. E não são obesos, quer dizer, pode ter uma pessoa magrinha e ter problema. O que é o seguinte, quando a pessoa tem a tendência para ter o colesterol ou o triglicérides alto, e se ela exagerar na alimentação, é o que eu chamo assim, você pôs gasolina na fogueira, vai fazer um fogão. Agora, se você tem a tendência de ter o colesterol alto, aquilo é genético, ter o triglicérides alto, e você ter uma alimentação regrada, sem exageros, você não vai ter problema. Não vai ter problema. Agora, se eu não tenho a tendência de ter colesterol alto e triglicérides alto, o que eu comer não vai afetar o resultado dos meus exames. Por isso que é importante a pessoa, mesmo não sendo obesa, mesmo não comendo, fazer periodicamente os exames. A partir de que idade, doutor? Olha, nós dizemos o seguinte, exames é desde jovem. Desde jovem. Não adianta a pessoa chegar aos 60 anos de idade, fazer um check-up e encontrar um monte de problema e achar que vai consertar aos 55 anos de atraso. Quer dizer, nós temos que aprender a ir ao nosso médico pediatra, ao ebiatra que cuida do adolescente, e depois ao nosso clínico que vai nos cuidar o resto da vida, sempre. Do mesmo jeito que orientamos ir ao cirurgião dentista anualmente, orientamos vá sempre ao seu médico, desde criança, anualmente, com doença ou sem doença. Que bom quando chega no meu consultório e diz o seguinte, doutor, não sinto nada, mas vim aqui saber se eu continuo bem. Esse é o paciente que nós queremos. Bom, doutor Antônio Moreno, nosso muito obrigado mais uma vez. Você vê que o programa é bom, passa o tempo, a gente não... Quando vê, já passou uma hora, né? Não deu? Mas eu quero agradecer muito ao doutor Antônio Moreno. O programa vai chegando ao fim com essa música, que é mais uma pétala nesse buquê de melodias. É uma homenagem a Zuleiquinha, que está lá atrás. Essa música bonita. Tá vendo? Pois é, pra quê? Quero agradecer a todos o Trem das 11 chega. Quero agradecer ao Tomás, que é aquele que sabe o que faz, nos ajuda sempre aqui, doutor Antônio Moreno, cardiologista. Mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Meu amigo de São Pedro, Paulo Antônio Tanaka Santos Pita, você minha amiga, você meu amigo, pelo seu carinho, pela sua paciência e pela sua audiência, o nosso muito obrigado. E lembre-se, na próxima sexta-feira, você, eu, Ricardo Elias e os amigos da saúde, temos encontro marcado aqui na sua Rádio Mundial, 95.7 MHz FM, 660 kHz AM, horário novo, das 19h30 às 20h30. Ótima semana a todos, fiquem com Deus.